Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor. Eu sou Hamilton Gadelha, sou especialista em seguro de vida personalizado e host aqui do Fala Doutor. Hoje eu trago um convidado que foi hiper mega bem recomendado, né, pelo Dr. Plutarco, uma história de vida, não sei se sensacional, mas pelo menos reflexiva, né? Vai trazer pra gente aqui alguns pontos que nos faz pensar sobre a nossa existência na Terra como seres humanos, né, que é o Dr. Robson, né? Ele é médico cirurgião, né, formado pela Universidade Federal do Estado do Ceará, que transitou aí durante um período na parte das cirurgias e agora atua como psiquiatra, né? Acho que um dos grandes motivos desse episódio vai ser falar dessa transição. Seja muito bem-vindo, Dr. Robson, aqui ao Fala Doutor. Olá, Milton. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Achei muito bacana aqui a proposta do podcast. E aí também para conversar, né? Vamos bater um papo sobre alguns temas aí que eu acho até um pouco, talvez, diferentes do que você normalmente é acostumado a abordar a galera aí do comércio, dos empresários, mas também os médicos, né? E é uma satisfação estar aqui com você, né? Estamos aqui disponível para a gente trocar um pouco de experiência e ver o que a gente consegue abordar hoje aí. Legal. Robson, aqui a nossa bancada ela é bem eclética, né? A gente traz aqui todo mundo que tem uma boa história para contar. Cara, pra gente começar, como é que o Robson se apresenta, né? Como é que o Robson gosta de ser apresentado aí? Pronto, na verdade, sou médico, né? Gosto de me apresentar como médico, formado aí pela Universidade Federal do Ceará. Sou pai de família, né? Então, é uma, digamos assim, uma credencial, porque assim, normalmente a gente costuma se apresentar como aquilo que a gente faz, né? Mas a gente é muito mais, a gente é muito mais do que aquilo que a gente faz, né? Tem gente que veste um personagem de um profissional o tempo inteiro, né? Onde esteja. Então, assim, esse é o doutor fulano, esse é o doutor cicrano, mas a gente é muito mais do que isso, né? No final das contas, a gente é uma pessoa que tem uma família, que tem uma história de vida, né? Então, eu gosto de me apresentar como um médico, mas também como um pai, como um esposo. Então, eu sou tudo isso aí. Hoje como você falou, né? Eu estou na psiquiatria, sou médico residente de psiquiatria, né? Ainda não sou psiquiatra propriamente, isso ainda vai levar talvez um pouquinho mais de um ano, mas já atuo dentro da psiquiatria. Hoje eu basicamente trabalho com isso, né? Na cirurgia já não mais, já me despedi da cirurgia. Até tive uma oportunidade de dar um último plantão de cirurgia, isso foi em dezembro agora do ano passado, e até fiz uns registros, né, desse meu último plantão. E foi algo assim interessante, que bem reflexivo, né? Assim, foi a última vez que eu estava no centro cirúrgico, né? Que eu participei dos procedimentos e não sou mais cirurgião, né? Uma colega até disse que cirurgião uma vez cirurgião, sempre cirurgião, né? De certa forma, sim, mas eu consigo dizer que eu realmente consegui me despedir. E isso é importante. Às vezes é muito importante a gente se despedir de alguns momentos da vida, porque se você não se despede, você pode ir caminhando com aquilo ali e de alguma forma pode se tornar pesado, né, em alguns aspectos. Mas, voltando à pergunta inicial, eu gosto de ser apresentado como Robson mesmo, esse cara aqui que está conversando com você de uma forma bem tranquila. Legal. Cara, e o que foi e o que te motivou a fazer essa transição? Porque eu imagino que dentro da medicina existe algo. O cara ser médico, em linhas gerais, é motivo de muito orgulho, não só para si, como às vezes para a família e tal. Às vezes é o sonho de uma família inteira, né? Projetado num CPF só. Ter ali o doutor da família, né? O médico. E aí o Robson se torna esse cara, né? Médico, consegue alçar ali uma especialidade que é perseguida por muitos, e a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso, que é a área de cirurgias. E o que te trouxe para a psiquiatria, né? Largar toda essa jornada que tu teve que percorrer, porque a gente está falando de 6 anos de formação, mais 3 de residência, ali 3 anos ali, pelo menos, de residência, tu deixou para trás. O que foi que te motivou a fazer essa transição? Pronto, na verdade, eu sou médico já há quase 11 anos, né? Então, formei em 2014 pela Universidade Federal do Ceará, campus aqui em Sobral mesmo.
E foi até o primeiro contato que eu tive com o Dr. Plutarco. Foi nesse momento, ele deu algumas aulas pra gente na época. Você vê que o Dr. Plutarco já não é tão jovem assim, né? Mas foi ele que falou, não foi eu não, viu? Mas assim, na verdade, eu sou o único graduado de uma família de 7 filhos, né? Então... O único graduado ou o único médico? O único graduado, né? Meus pais... Eu nasci, né, no interior de uma cidade aqui próxima, cidade de Santa Quitéria. E nasci como se nascia antigamente mesmo. Nasci em casa, de parteira, sabe? Raiz. Raiz mesmo. Meu pai pescador, minha mãe assim, dona de casa. E eu sou o filho mais novo, né, dessa família de 7 filhos. E a gente saiu desse interior, eu tinha 3 anos de idade, porque é interior mesmo, né, meio do sertão mesmo. E aí eu fui morar numa cidade que é a cidade de Varjota, que fica ali perto também. E por algum motivo eu quis estudar, né? Até hoje eu não sei bem por que eu quis estudar, porque meus irmãos todos eles foram foram trabalhar ou com meu pai na roça, na pescaria, depois foram para o Rio de Janeiro tentar uma vida melhor, como a gente sabe que muitas pessoas sem muita oportunidade acabam indo para as grandes cidades, né? Tentar a vida trabalhar como garçom, depois aprende a cozinhar e tudo mais. Se virar. Exatamente. Que é aquela mão de obra, digamos, menos qualificada, né? Do setor de serviços. E aí eu decidi estudar. E por incrível que pareça, consegui uma bolsa aqui em Sobral no ensino médio, né? Fiz uma prova, fui muito bem nessa prova. Um colégio grande aqui de Sobral me deu essa bolsa. E eu estudei aqui o 2º e o 3º ano do ensino médio aqui. E já no 3º ano já passei em medicina logo, né? E já na faculdade eu tinha essa queda por cirurgia, né? Já achava muito legal esse ambiente do centro cirúrgico. Desde o início eu já tinha, digamos assim, alguma aptidão, né? Para fazer procedimentos, sempre tive essa tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui um cara muito reflexivo, né? Sobre o sofrimento humano, né? Sobre os problemas, assim, de saúde como um todo das pessoas, né? Tanto é que quando eu passei pela psiquiatria, na época da faculdade, eu cheguei a cogitar fortemente seguir o caminho da psiquiatria e não o caminho da cirurgia que eu sempre quis seguir, né? Só que me formei, né? E aí ainda trabalhei um ano voltei para minha cidade, lá, Varjota, passei um ano lá trabalhando no PSF, dando plantão em alguns pronto-atendimentos, né? E depois fiz a prova de residência de cirurgia e passei aí na cirurgia. Fiz residência de cirurgia na Santa Casa aqui em Sobral, né? E então eu fui absorvido, né? Tanto pela cirurgia da Santa Casa, depois que eu terminei a residência, quanto pela cirurgia do Hospital Regional. E eu fiquei transitando nesses 2 ambientes. Sempre gostei de ensinar, então depois entrei nas faculdades INTA. Hoje está professor também, né? Sou professor de cirurgia ainda, né? Sou professor de cirurgia ainda das faculdades Uninta. Tenho interesse em entrar em outras universidades, né? Quando eu terminar a residência de psiquiatria. E aí fiquei na cirurgia, fui aí ganhando algum nome, né? Alguma experiência. Chegou ao ponto de eu assumir a residência de cirurgia da Santa Casa. Então, fui o coordenador, o chefe da residência de cirurgia da Santa Casa. Depois, com a intervenção, né, do município na Santa Casa, fui convidado para ser o coordenador do serviço de cirurgia. Então você vê que em pouco tempo, ali em 5 anos de carreira, eu já era ali coordenador da residência e do serviço de cirurgia. Hoje tu tá com que idade? 34 anos. Tu se formou há 11 anos, tu se formou com 23 anos. 20... Tu entrou na faculdade que com 17, 16? Não, na verdade eu me formei com 24, né? Com 24 anos. Só que é porque eu vou fazer 35 agora, né? Mas formei com 24 e... Quem tá reflexivo agora sou eu com a minha juventude. Pensando o que é que eu fiz com 24. O que é que tu fez, então, com 24 anos de idade? Cara, eu tenho 21 ainda. Tá aí. Tem 3 anos, viu, pra correr atrás? Pois é, dá certo. Eu acho que ela tá indo no caminho certo, né, cara? E aí eu acho que...
Mas assim, eu aproveitei bastante, viu? Assim, por mais que com 24 anos eu já era médico, já tinha um CRM, né? E com 25 eu já estava dentro da residência ali, aprendendo a operar e tudo mais. Eu considero que eu aproveitei, né? Eu tive uma criança... Eu fui uma criança raiz, né? Mas no ensino fundamental, segunda parte do ensino fundamental, ensino médio, eu adentrei com muita força nos estudos. Então, chegava ao ponto de eu estudar ali 8, 10 horas por dia em casa. Então... E assim, como você comentou, né? Tua família não é uma família, vamos dizer assim, letrada, né? Como a gente costuma falar, né? Seus pais agricultores e tal. Teus irmãos também optaram por outro caminho profissional. E como é que isso se deu, né? O Robson ali querendo ser diferente dos outros, né? Ali mais próximo dos livros e tal. Teve um apoio, teve uma certa rejeição? Ou como é que foi isso no teu processo de formação? Pronto, na verdade eu sempre me senti muito apoiado pela minha família, né? Embora eles não fossem letrados, né, nesse sentido, eles entendiam aquilo como um movimento positivo, né? Especialmente uma de minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que é a Adriana, e ela era um pouco mais orientada nesse sentido, né? E aí ela foi também para o Rio de Janeiro. E aí ela ficava sempre dizendo, cadê? Você está estudando? Né? Ela já se preocupava mais com isso, né? Mas, assim, era muito estranho para minha família eu estudar tanto, né? Eu passar horas ali no meu quarto, estudando e tal, era uma coisa muito diferente para eles, né? Tinha até aquela coisa, rapaz, não estuda tanto não, senão pode ficar doido e tal. E aí eu disse, não, isso aqui é o que eu gosto de fazer, eu vou crescer através disso aqui, né? E eles também não conseguiriam mensurar o potencial que tinha ali, né? Então, os caras sabiam que vai estudar para não trabalhar no pesado. Se ia ser médico, ser gerente de loja, era outros 500, né? Exatamente. E nem eu, viu? Nem eu tinha essa dimensão aonde eu ia chegar, né? Às vezes, quando eu tô reclamando muito da vida, eu dou alguns passos para trás e penso assim, poxa, eu tô no lucro, sabe? Pô, tô muito no lucro, assim. Acho que na melhor das minhas expectativas, eu não esperava estar onde eu estou hoje. Então, isso é importante a gente ter esse tipo de reflexão às vezes, né? Às vezes a gente tá ali inserido numa situação estressora e tá começando a reclamar muito e tá muito insatisfeito. Aí se você parar um pouquinho, respirar fundo, der ali uns 2 passos para trás, calma, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Realmente talvez eu não tenha tanto motivo assim para reclamar, né? Acho que eu tô como diz aí vocês do ramo mais empresarial, acho que eu tô no lucro, entendeu? Acho que eu tô no saldo positivo, tô no superávit. Eu gosto muito de uma leitura que a gente faz, é o seguinte, você se auto-perceber. Sim. Eu acho que hoje as pessoas têm essa deficiência, né? De não conseguir se autoavaliar. Sim. Então, eu até já falei isso no episódio aqui. Cara, eu era um aluno de ruim para muito ruim, né? Eu vim criar vergonha na cara para estudar já, com 24 anos de idade, casado e tal. E para garantir uma função, né? Eu tinha uma função que precisava que eu aprendesse a estudar, que senão eu perderia ela. E aí eu acabei me de alguma forma, direcionando a atenção para isso. Mas eu nunca tive a pretensão de me iludir em alguns aspectos. Por exemplo, eu nunca prestei vestibular para a universidade pública. Sim. Eu tinha plena consciência que eu não ia passar. Eu disse, poxa, eu não vou gastar tempo com isso, não. Eu vou gastar tempo com o que eu sei fazer, que é trabalhar. Então, aí eu tinha essa clareza. E hoje a gente percebe que algumas pessoas gostam de auto se iludir, querendo assumir posições que o cara não tem a mínima condição de estar ali. E você consegue mensurar isso em alguns casos, né? Sim. Isso no ponto de vista até da psiquiatria, né? Essa autopromoção, ela é algo que ela é transitória, é passageira, ou de fato o cara tem gente que se ilude mesmo? Como é que vocês conseguem perceber? Eu não sei nem se eu consegui me explicar aqui nesse ponto. Não, eu entendi. Acho que eu entendi bem assim, o que você quer falar. Hoje em dia a gente tem bastante referenciais de histórias, né? Então hoje, por exemplo, nas redes sociais, facilmente você, como algumas pessoas vão se deparar aqui com a minha história e vão se deparar também com histórias de entrevistados seus e outros tantos podcasts, outros tantas redes sociais. E aí muita gente se inspira, né? Muita gente se inspira em histórias, mas essa inspiração, às vezes, ela só fica no plano das ideias, né?
Então, eu disse, poxa, por que que eu não posso ser um grande empresário? Né? A pessoa, por exemplo, coloca lá na sua cabeça, por que que eu não posso ser? Só que a pessoa tem que entender que para chegar até ali existe uma quantidade absurda de degraus que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, ela está disposta a trilhar, né? A subir degrau por degrau, né? Então, hoje existe muito essa cultura do sucesso rápido, né? Digamos assim, da pessoa sair ali de um patamar quase nulo em termos de conhecimento, de experiências, e já quer estar no topo assim de forma rápida, sem muito esforço. E aí se a pessoa tiver a consciência de que ela até pode chegar lá onde ela quer, mas que ela precisa primeiro subir o segundo degrau ali de uma forma muito humilde, né? Ela tem chance sim, né? Mas realmente isso é muito importante. Você falou, viu, Hamilton, que é se perceber. Assim, pô, qual é a condição que eu estou aqui hoje, né? Que tipo de deficiências eu tenho, que tipo de dificuldades eu enfrento e como é que eu faço para, pelo menos, dar o primeiro passo, né? Então, eu, na minha época de estudante, eu estava dando os primeiros passos, que era... Minha ideia era simplesmente entrar numa universidade e sair daquela minha condição social difícil, né? Porque a gente passava muita dificuldade na época. Quando eu era criança e adolescente, a gente passava muita dificuldade. E aí, a grande sacada foi, pô, eu preciso entrar numa faculdade, que eu acho que esse aqui é o caminho talvez mais tranquilo, né? Eu já tinha a experiência ali de ajudar meu pai na roça, na lida ali com boi, com roçado. E aí eu dizia, pai, isso aqui é meio pesado para mim, viu? Meu pai até disse assim, rapaz, talvez esse tipo de preguiça que você teve aí foi que ele lhe impulsionou para... O pessoal fala, né, que é melhorar o seu processo, bote um preguiçoso para fazer. Ele vai conseguir encontrar um jeito de facilitar o serviço. E aí eu ajudava ali meu pai, mas meu pai sempre disse, olha, eu te acho diferente dos outros filhos, assim. Tu até tem o esforço aqui, mas meio que eu era sempre fui muito insatisfeito. Não tem jeito. Disse, pai, isso aqui não dá pra mim. Uma enxada dessa aqui, ela é pesada demais. Um sol quente desse aqui, E aí eu tô me lembrando aqui do meu pai. O pai tinha uma única prerrogativa. Meu filho, você vai trabalhar. Se você vai ser doutor, se você vai ser dono de uma barraca na feira pra vender pastel, Claudica, não me interessa. Desde que você trabalhe, tá tudo certo. Pra ele não tem problema nenhum como é que você ganha a vida, desde que seja de forma digna e trabalhando. E claro que eu ia, né? Eu ia com meu pai e as melhores lembranças que eu tenho da minha infância são eu e meu pai, ou no açude lá, o açude Araras, que é o açude que represa o Rio Acaraú, mesmo o Rio Acaraú que passa aqui pro Sobral, né? Que é um dos maiores açudes do estado. E aí a gente pescava lá, eu e meu pai, a gente ia pra roça. Só que eu achava muito desconfortável aquilo. Tipo assim, eu já tinha... Mas eu acho que não é só você, não. Acho que todo mundo que tem essa experiência consegue notar. Rapaz, isso é muito desconfortável e eu já me sentia com capacidade intelectual ali, já tinha a ideia de que minha cabeça ela tinha condições de ir mais longe, né? E aí, por isso, eu fui me permitindo estudar. E eu sempre fui muito questionador, né? Eu sempre pensei muito diferente ali dos meninos que estavam ali comigo ali na minha infância. E aí, a gente acabou dando saindo pela tangente na sua primeira pergunta, que estou me tocando aqui, né? Foi como é que eu vim parar na psiquiatria, agora que eu estou lembrando. Porque a conversa aqui é tão fluida que a gente vai tomando outros rumos, A gente fala que aqui no Fala Doutor é uma conversa de boteco sem bebida alcoólica. Tem água, né? E aí, Hamilton, o que acontece? No final das contas, né? Só para terminar aquela sua primeira pergunta, que eu acho interessante, né? Que até o pessoal que vai assistir vai ficar curioso, né? Como é que o cara entrou na psiquiatria? No R1, no final do R1 da cirurgia, ou seja, no final do primeiro ano da... E o que é R1? R1 a gente chama... É o primeiro ano de residência, né? Então, assim, R1 é o cara que está no primeiro ano, R2 é o cara que está no... Por exemplo, hoje eu sou R2 de psiquiatria, né? E ano que vem eu sou R3 e assim vai, né? E aí, quando eu estava no final do R1 da cirurgia, eu fui fazer um exame oftalmológico de rotina para trocar o óculos. E aí, o doutor Henrique, né, que eu acho que ele não está mais nem aqui para o Sobral, que é um dos sócios da CLDO, Fortaleza. Ele tem participação nessa clínica aqui de Sobral.
numa clínica de oftalmologia, e ele disse, Robson, no teu fundo de olho aqui tem algumas alterações que estão me chamando a atenção. Eu não sei o que é, mas é uma coisa que está chamando a atenção. Nessa época, minha visão era normal, né? Extremamente normal. E aí, ele me recomendou procurar um retinólogo, que é o médico especialista em retina, né? E aí eu fui para Fortaleza, fiz uma bateria de exames e o cara foi categórico. Olha, Robson, isso aqui são alterações muito, muito típicas do que a gente chama de doença de Stargardt. Aí eu até fiquei assim, né, sem entender o que era aquilo. Ele disse, é uma doença genética, específica da região da mácula, que é a região central da retina, e ela é degenerativa, ela é progressiva, né? E aí, aquilo já... Realmente, eu fiquei um pouco assustado, né, com aquela situação. Só que como minha visão ainda era muito boa, eu vou ser sincero que na época eu... Desacreditou. Não, na verdade, eu... Pô, tudo bem, tô bem. Então, assim, vou me fixar aqui... Vai ser daqui a 50 anos, né? Eu vou me fixar aqui no presente. Então, tipo assim... E aí ele me deu esse diagnóstico. Esse diagnóstico depois foi confirmado por um teste de genética. Aí eu fui para São Paulo, né? Procurei lá a doutora Juliana Salum, que é uma médica assim, muito renomada no Brasil nessas doenças genéticas da retina. Lá ela me avaliou, pediu um teste genético. O teste genético realmente mostrou a mutação lá específica dessa doença, né? E aí tive esse diagnóstico. Nessa época, minha esposa já disse, Robson, por que você já não sai da cirurgia e vai tentar outra coisa, né? Talvez nessa época eu teria feito psiquiatria já. Tua esposa também é da área da saúde? Não, minha esposa ela é advogada e é servidora pública, né? E ela também é de Varjota. Inclusive, ela estudou comigo na época, né, do ensino fundamental e tudo. Colégio abençoado, né? O lanche lá faz bem, né? Pois é, a gente tinha essa cultura de estudar, sabe? A gente... estudar hoje não é uma coisa assim como era antigamente, sabe? Mas voltando aqui à nossa história, né? E aí acontece que eu decidi ficar na residência de cirurgia. Não, eu tô gostando muito disso aqui, eu quero ver como é essa experiência. E eu vou ser sério que eu não me arrependo de não ter desistido, sabe? Porque foi algo que me somou muito para a minha vida, essa experiência de ser cirurgião, sabe? E aí terminei a residência de cirurgia, trabalhei como cirurgião, fiz essa trajetória que eu lhe falei, tive a oportunidade de coordenar residentes, coordenar serviços, consegui construir uma carreira. Em pouco tempo eu já tinha uma clientela boa também no serviço particular. Tu conseguiu atuar, o quê? 5 anos, não foi? Na verdade... Pelas contas aí que eu fui fazendo. Na verdade, acho que foi mais. Eu acho que, por exemplo, foi de 2018... Tu tem 11 anos como médico. E foram 6 anos de cirurgia, eu acho. 6 anos. Acho por aí. Porque assim... Então, assim, aí que tem um ponto aqui que é interessante a gente avaliar, né? Assim, tu veio, né? Tu saiu do 0 pro 100 ali, né? Conseguiu vir de uma situação mais, vamos dizer assim, precarizada do ponto de vista financeiro. Sim. Conseguiu a ascensão por entrar ali na medicina, e a gente sabe que a medicina tem esse acelerador, né? Se o cara consegue formar, ele já larga ali com um bom posicionamento financeiro, né? Uma remuneração interessante. Se ele se especializa, ele melhora, né? E aí, como foi para ti, do ponto de vista tanto de impacto que isso gerou na tua vida, do ponto de vista de finanças mesmo, e da própria aceitação. Porque esse cara, tu deve ter chegado a um patamar financeiro que eu conheço os valores de bolsa, né, de residência. Sim. Deve ter dado assim uma... Como é que foi esse processo para ti até de aceitar isso, essa condição? Sim, na verdade, talvez 2021 foi aí, talvez o 2021 foi um ano que eu fiquei realmente bem mais para baixo, assim, que eu tava nessa, porque a doença avançou, né? Comecei a ter dificuldades de ler, né? Hoje eu leio, mas eu leio com auxílio de lupas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no notebook trabalhando com o prontuário do paciente, ou lendo, é uma lupa, tem uma lupa ali dando um zoom nas palavras, né? Meu celular, ele tem lá os recursos de lupa também. Então, eu tenho uma lupa eletrônica que eu leio os livros físicos. Então, hoje eu trabalho com recurso de ampliação, né? Até adaptação. Adaptação. Né? Então, eu comecei a ter essas dificuldades e comecei a ter dificuldades, inclusive, para operar. E, embora eu conseguia me adaptar ali na medida do possível e tal, os meus residentes já percebiam, mas eles, doutor,
é muito sutil aqui as suas dificuldades, sabe? Só em coisas assim muito pequenininhas aqui que a gente percebe que você... Porque eu tava ali tentando me adaptar, tava fazendo um esforço absurdo para conseguir operar, para conseguir levar uma vida ali, digamos, ok, né? Uma vida normal. E aí foi quando eu percebi que eu precisava tomar algumas decisões, né? Teve algum momento, assim, por exemplo, dentro do centro cirúrgico que tu percebeu que não dava mais? Sim. Aquele estado de, assim, Vários realmente momentos. não... Foram vários momentos, né? Mas teve algum, assim, que te marcou mais? Olha, teve situações que eu precisei pedir ajuda, né? Eu obviamente, sempre prezei pela segurança do paciente, né? Então, assim, eu estava ali sempre acompanhado de outros colegas, nunca operava sozinho, né? Tinha os residentes de cirurgia que me ajudavam e tinha também ali junto, no plantão, ou me auxiliando na cirurgia, um outro cirurgião também. Então, se eu tivesse alguma dificuldade, eu disse, cara, vem aqui me ajudar que eu não estou conseguindo enxergar isso aqui direito. Aí ele ia lá, me ajudava. Então, assim, eu nunca colocava o paciente em risco nesse sentido, né? Mas chegou um momento que eu percebi que não dava mais. Eu disse, olha, não dá mais, eu preciso tomar alguma atitude. E aí, durante um tempo, isso acho que foi em 2020 por aí, 21, eu decidi fazer um curso de ultrassom. Porque eu disse, não, operar vai estar começando a ficar difícil, eu vou ver se eu arranjo outra atividade também. Aí peguei e fiz uma pós-graduação de 1 ano em Fortaleza, ia lá praticamente todos os finais de semana, uma pós-graduação em ultrassonografia. E aí eu comecei a trabalhar com ultrassom e com cirurgia, né? E dentro do ultrassom eu consegui, inclusive, captar muitos pacientes particulares para a cirurgia. Então, foi quando também eu cresci minha parte privada dentro da cirurgia. Então, assim, com pouco tempo, eu já tinha ali, toda semana tinha cirurgias particulares, né? Então, eu sempre tive essa facilidade de me comunicar, de vender meu peixe e tudo mais. E, rapidamente, eu tinha ali uma clientela já, né? Eu já estava ali no centro cirúrgico dos hospitais privados aqui de Sobral, operando também, além da Santa Casa. Só que aí né, nesse movimento, né, de às vezes ir para outros municípios e tudo mais, eu comecei a me cansar, fiquei muito cansado, aquela sensação assim de fadiga, né, sem energia e tal. E foi quando eu me percebi dentro de um episódio depressivo, né? Realmente eu fiquei deprimido nessa época. Fui por volta de 2021 para 2022. Fiquei muito deprimido. E aí foi um período em que eu realmente disse assim, olha, eu preciso me movimentar, né? Eu preciso sair dessa condição. Porque, assim, se eu quisesse, eu conseguiria ficar na cirurgia exercendo um papel coadjuvante por um bom tempo, estaria até hoje. Ia para o plantão, passava as visitas ali junto com os estudantes e os outros colegas, tomava as condutas, tomava as decisões e os outros colegas operariam, né? Então, viraria ali o que a gente chama dentro da cirurgia de cirurgioide, que é o cara que é cirurgião, mas não opera. Existem alguns cirurgiões nessa perspectiva, porque a cirurgia não é só operar, a cirurgia também é tomar decisões, né? A gente precisa tomar decisões. Ficar ali mais no estratégico, né? Você vai ali... Decidir que tipo de procedimento. Você precisa decidir se vai operar ou não esse paciente, precisa avaliar os pacientes, tomar condutas em pacientes que estão complicando no pós-operatório ou não. Então, dava para eu trabalhar um tempo ainda com isso, mas eu gosto de atuar no meu potencial máximo, né? Poxa, como é que eu vou ser um cirurgião sem operar? Como é que eu tenho uma profissão e não consigo exercê-la no meu potencial máximo? E aí eu entrei num processo terapêutico, né? Tanto do ponto de vista medicamentoso, tomando antidepressivos, comecei a frequentar terapia semanal, e foi nesse processo terapêutico que eu tive essa sacada, né? Uma certa tarde, final de tarde, eu cheguei em casa, minha esposa trabalha home office, né? Ela é funcionária do INSS, trabalha home office, e ela estava no escritório, trabalhando. Eu disse, filha, eu preciso conversar com você. Ela disse, tomou até um susto, né? Ela disse, como assim? Você me chama assim para conversar, o que você vai falar, né? Que surpresinha é essa, né, agora? Ela achou até que fosse algo conjugal. Eu disse, pô, esse cara vem com uma surpresa assim. Do assim, nada, né?
muito sério, eu preciso conversar. Foi quando eu disse, olha... Aí começa a ver os pensamentos intrusivos, né? Assim, eu sabia que aquela estagiária... Quando ela estiver assistindo, ela vai rir, né? Mas o fato é que eu cheguei e disse, olha, eu vou fazer psiquiatria. Eu já venho remoendo isso. Ela, como assim? Você vai fazer outra residência, começar do zero. E aí a gente tem que entender que quando a gente toma uma decisão dessas, é uma decisão muito complexa. Por quê? Porque assim, eu já tinha ali quase 10 anos de formado e precisava fazer uma prova para você entrar numa residência. Como se fosse um outro vestibular, né? A prova de residência. E seria uma prova em que eu estaria competindo com os recém-formados, né? Então, é uma prova que tem tudo de medicina. Então, para eu passar numa prova como essa, eu tive que estudar tudo de novo, né? Ginecologia, clínica médica, obstetrícia, pediatria, enfim, né? Saúde comunitária. Tive que voltar a estudar tudo. E o bom que os concorrentes são mesmo naipe, né? Todo mundo como é que se diz? Com facilidade, né? Então já vinha o quê? Já vinha 8 anos que eu estudava, desde o início da residência, que eu estudava só cirurgia, que eu via só cirurgia. Não estudava mais nada disso. Nunca imaginei. Aí eu me matriculei no cursinho, e aí foi o ano de 2023 inteiro dedicado a esse cursinho, né? Eu diminuí meus plantões, continuava na coordenação da cirurgia e da residência nesta casa, mas diminui bastante meus plantões, diminui minha renda, né? Costumo dizer que eu fiquei esse ano de 2023 no 0 a 0, né? Tentando pelo menos empatar, né? As receitas e os custos, né? Tentando empatar ali para não ficar tão puxado. E aí fiz a prova para a residência de psiquiatria, para uma prova adaptada no sentido de tamanho, né? É a mesma prova, mas eles me deram o direito de fazer uma prova com as letras grandes, né? E, então, é uma prova impressa num tipo um jornal, né? Umas folhas bem grandonas e tal. Mas era a mesma prova, sem questões e tudo mais. E aí, obtive... Para você ter ideia, eram 70 candidatos para uma vaga. Psiquiatria está muito concorrido, né? Psiquiatria hoje, a gente costuma dizer que é uma especialidade da moda. Cara, né? e a crescente é gigantesca, assim. Sim. Tem... um dos grandes limitadores para mim, enquanto consultor de seguros, é a questão de saúde mental. É complicadíssimo pra gente, porque muita gente hoje toma antidepressivo e todas essas questões é levado em consideração na hora de aprovação de um risco. Sim, na hora que você vai fazer aquela entrevista inicial, né, com o que cliente. É a DPS. Então, que você faz uso, né? Cara, tomar medicação, você entra num cenário onde você precisa, muitas vezes, de um questionário psiquiátrico, ele precisa ir lá no psiquiatra dele, perícia, né? pegar esse laudo e tal, esse questionamento, e tudo isso bota luz sobre a possibilidade de reprovação. Né? De ele não ser aceito dele ali no não seguro, ser aceito. Né? Então, realmente... Acho que tem crescido muito a necessidade. Demais, demais. E aí, o que acontece? Nessa prova, 70 para uma vaga, eu tive o primeiro lugar do Ceará, a maior nota. Então, foi uma grande vitória que eu tive aí na minha carreira, né? Então, assim... Dentro de todo um contexto de limitação, né? Exatamente. Limitado visualmente, né? Já pai de família, 2 filhos, cirurgião, tendo que coordenar serviço de cirurgia e tal. Eu consegui aí... um feito que eu mesmo acreditava que talvez eu não conseguisse, né? Eu sabia que ia conseguir passar, mas que eu ia obter o primeiro lugar do Ceará, tipo assim, a concorrência 70 para uma vaga, aí foi algo assim que coloca a gente para cima, né? Então, essa decisão de eu mudar e de correr atrás dessa mudança, ela também fez parte do meu processo terapêutico, né? Ou seja, isso também foi um remédio para mim, entendeu? Então, você entra ali numa motivação de mudança, você entra ali naquele processo de dificuldade, você vai desamarrando aquele nó, e quando você vê o resultado, aquilo ali é muito satisfatório, né? E lhe deixa bastante empolgado, motivado. Então, é um antidepressivo que não tem preço, né? Uma vitória como essa. E aí, no primeiro ano da residência de psiquiatria, eu ainda também ficava dando os plantões de finais de semana como cirurgião na Santa Casa. Mas nessa perspectiva, né, de ensinar, passar visitas, tomar condutas. Quando entrava em cirurgia já era sempre com outro colega, né?
Até que agora, em dezembro, eu decidi dar meu último plantão de cirurgia. Que era quando eu já estava ali atendendo psiquiatria, né? Já me senti seguro para começar a fazer atendimentos em psiquiatria. Eu disse, não, eu já estou começando a fazer alguma renda aqui dentro da própria psiquiatria, então já está na hora de eu me despedir da cirurgia. E o médico, né? O médico, por exemplo, o clínico, ele pode fazer procedimentos, atender com essa especialidade ou ele necessariamente precisa passar pelo processo de residência ou alguma especialização específica? Pronto, isso é muito interessante da gente conversar sobre isso. Por quê? Porque, assim, teoricamente, né, por lei, qualquer médico, tendo CRM devidamente, né, registrado, ele pode atender qualquer paciente de qualquer especialidade, né? Agora, para ele ser chamado de especialista naquela área, né, por isso que eu não posso, por exemplo, me colocar como psiquiatra, porque ainda não sou, né? Quando eu completar minha residência e o MEC me dá meu diploma lá de psiquiatra, aí sim eu posso me anunciar, eu sou médico psiquiatra. Hoje eu me anuncio como médico residente de psiquiatria e realizo atendimentos em psiquiatria. Então, isso é muito comum dentro da residência de psiquiatria. Então, assim, muitos colegas, por exemplo, lá no segundo ano para frente, às vezes em finais de semana e tudo mais, vão trabalhar em CAPs de alguns municípios do interior. Agora tu falou, eu me toquei de uma coisa. Realmente a seguradora ela não pede laudo do psiquiatra, ela pede um laudo médico. Sim. Questionário, questionário de... Questionário histórico psiquiátrico, uma coisa assim. Sim, mas sim. o CRM que tá lá, se ele tiver ativo, tá valendo. Pronto, exatamente. E aí legal, a gente... É um ponto que eu não tinha prestado atenção. E a gente se abre para, à medida que a gente vai se sentindo mais seguro dentro da residência, se abre para começar a atender pacientes daquela especialidade. Dentro da cirurgia, isso era mais difícil, né? Obviamente, porque um residente de cirurgia, ele termina uma residência de cirurgia ainda muito verde para operar, né? E aí vai ganhando maturidade com o passar do tempo, à medida que ele vai trabalhando também, né? Porque envolve ali você mexer... O risco envolvido nas complicações é muito maior, né? Então... Eu fico pensando assim, na cirurgia, né? Como é que a pessoa se coloca, se avalia capaz do ponto de vista de habilidades motoras? Porque, assim, Sim. uma coisa é eu saber que o coração tá aqui, essa veia que leva o sangue, essa que tira, mas você ter a frieza e mobilidade de ir lá, de ligar o motor e ligar de novo, é outra história. Sim. E esse processo, ele é gradual. Não vai existir um momento em que o profissional vai dizer assim, pronto, daqui para frente eu sou capaz, daqui para trás eu não era. Não existe. É uma coisa gradual. Quando você percebe, você está ali trabalhando, atuando, operando, ganhando experiência, né? Dentro da cirurgia tem muito isso. E precisa ter um nível de curacidade também muito grande, assim, Sim. do ponto de vista do movimento fino, né? Sim, habilidades psicomotoras, né? Não dá pra mim, não. De forma alguma. E a psiquiatria já exige outro tipo de habilidade, né? Que é uma habilidade também muito refinada. Que é da escuta. Que é da escuta e também do cuidado com o que você fala, com a conduta que você toma. Porque o paciente que está ali na sua frente, ele está em extrema sensibilidade e fragilidade, né? Então, se você vai lá e faz uma colocação assim grosseira ou equivocada, isso pode ser muito perigoso. O paciente pode sentir aquela sua... Agora vamos começar a arrumar problema pro Robson, né? Começar aqui a pensar. Qual é a linha tênue entre a frescura, de fato, e a enfermidade? Porque eu imagino que deve ter alguns aspectos ali de que não é aquilo tudo, né? Confesso pra você que, inclusive, há pouco tempo atrás, você tá falando no universo aí de uns 4, 5 anos, eu não acreditava muito nessas questões de adoecimento mental. De adoecimento mental. Eu meio que atribuí isso a uma certa frescura. Até que eu tive algumas crises de ansiedade e aí eu comecei a ir... Fiz terapia com a psicóloga, né? Ficou ali indo pra psicóloga. E eu acabei percebendo que realmente tem ali uma válvula de escape, né? Você percebe ali que existe ali uma espécie de
de dreno, né? Você chega com a carga emocional muito alta e ali você, de alguma forma, constitui um alívio. Mas também acredito que exista um certo exagero e até romantização ainda das pessoas em relação a isso, já que agora virou meio que uma moda. Ah, eu faço análise. Ah, eu faço... Como é que chama? É análise... Terapia. Terapia, né? Eu faço terapia. Existe essa linha mesmo ou de fato, se existe, como é que você lida com isso, do ponto de vista desses exageros, né? E como é que isso pode ser percebido? Pronto. Dentro da psiquiatria, Milton, sempre existiu e ainda existe uma dificuldade de definir o que é normal e o que é patológico. Então, existe uma linha que não é uma linha muito bem demarcada, né? Obviamente, com o passar das décadas, os estudos e os esforços para tentar categorizar o adoecimento mental, ele foi se tornando mais preciso, certo? Mas, ao mesmo tempo em que você tenta categorizar o adoecimento mental, de dizer assim, ó, quem tem tal sintoma, tal sintoma, tal sintoma, tal sintoma, tem doença X. Quem tem outro sintoma, tem doença Y. Isso também é muito problemático, porque muita gente pode achar que se encaixa, por exemplo, dentro daqueles sintomas e achar que tem, por exemplo, determinado diagnóstico. Então, essa fineza entre o que é normal e o que não é, entre o que é o adoecimento e o que é um processo normal da vida, ela é o trabalho do psiquiatra. Esse é o verdadeiro trabalho do psiquiatra. É ter um nível de refinamento e de experiência para entender que aquilo que o paciente está apresentando é um processo normal da vida. Ou de que aquilo que ele está apresentando é uma simulação, porque existem pessoas simuladoras, né? Então, talvez o que você diz, pô, isso aí, o que é frescura? Talvez o que fosse frescura é o que está dentro, digamos assim, da simulação. Não é a maioria das pessoas que estão em sofrimento que estão simulando. Não é a maioria, isso aí eu posso lhe garantir. Existe um grupo de pessoas que, por algum motivo, na sua própria história de vida, simulam sintomas psiquiátricos, né? E aí vai depender muito do que a gente chama de personalidade. O que seria essa simulação? Simular é você conscientemente dizer que está sentindo coisas e apresentar sintomas psiquiátricos sem, de fato, estar com eles. É o famoso fingir. A pessoa está fingindo que está doente. Aquilo, se você for analisar bem, tem uma função, né? Ela está tentando ganhar alguma coisa com aquilo ali, né? Existem essas pessoas que entram ou para ganhar visibilidade nas redes sociais, ou para tentar, por exemplo, um benefício previdenciário, ou para ser aceita ali num determinado grupo. Então, existem pessoas que, de tirar fato... peso sobre suas decisões, perfeito. Fazer alguma vantagem tem, né? Por exemplo, você, poxa, eu sou um cara que estou procrastinando aqui nas minhas decisões, estou dando muito vacilo aqui na minha vida. De repente, se eu for considerado um paciente com TDAH, eu posso dizer assim, pô, não era eu, era o TDAH, entendeu? E isso é uma coisa problemática, sabe? Você frequentemente está vendo aí nas redes sociais e na mídia pessoas que vestem aquela identidade diagnóstica e tentam justificar todo o seu comportamento em cima daquele diagnóstico. E, na verdade, não é isso. O que a gente tem que entender é que quem tomou a decisão X, quem fez determinada coisa, não foi o diagnóstico, foi a pessoa mesmo, foi aquele CPF mesmo que fez, entendeu? Então, voltando àquela sua pergunta inicial, como é que se separa o alterado do normal, né? Então, a gente tem que entender que muitos sofrimentos, eles são normais da vida. Viver é muito difícil, a gente sabe disso. Ainda mais nesse mundo de muita competitividade, de muita exposição, né? De muita cobrança, né? Por resultados, por lucros, por desempenho, né? Não é fácil viver numa sociedade que tem essas características, né? Então, provavelmente, a maioria dos seres humanos em algum momento vai sofrer. Mas para você dizer que aquilo é um adoecimento, aí sim, aí você precisa lançar mão de uma série de conhecimentos que você vai saber fazendo o quê? Entrevistando o paciente, né? Conversando com ele, tirando tempo para escutar, direcionar questionamentos, ver qual o impacto daquele sofrimento na vida,
Então, se você vê uma pessoa que está adoecida mentalmente e que, por conta disso, coisas que ela adorava fazer, ela já não faz mais, relacionamentos que ela conseguia sustentar, ela já não sustenta mais, trabalhar ela já não consegue mais, dormir ela já não consegue mais, comer já não é a mesma coisa. Então, quando você vê que a vida da pessoa está totalmente alterada, ou seja, está totalmente voltada para aquele processo de adoecimento, aí você sabe, não, isso aqui é um adoecimento. A pessoa está doente, ela está precisando de ajuda. E às vezes não, às vezes a pessoa está em sofrimento porque faz pouco tempo que ela terminou um relacionamento, porque faz pouco tempo que ela perdeu o pai, uma mãe, um irmão, porque ela teve ali uma pancada financeira. E aí, quem vai decidir se vai procurar ajuda ou não é a pessoa, e quem vai decidir se aquilo é de fato um adoecimento ou não é o profissional junto com a pessoa, né? Então, não é muito simples. Eu acho que uma coisa legal que você podia trazer para a gente do ponto de vista técnico seria que horas eu procuro o psiquiatra e que horas eu procuro o psicólogo. Pronto, isso é uma coisa interessante, né? O que é um psiquiatra e o que é um psicólogo. Então, primeiro, o psiquiatra é um médico que tem uma especialidade médica. A psiquiatria é uma especialidade médica e ela é uma especialidade mais antiga, inclusive, do que a psicologia. A psicologia nasceu como uma filha da psiquiatria, né? E a psicologia, ela não é uma especialidade médica, ela é uma formação à parte, certo? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente. Então, o psiquiatra, ele vai trabalhar também numa linha de acolhimento, também numa linha de escuta, mas ele tem um arsenal terapêutico um pouco mais ampliado, no sentido de que, por exemplo, ele pode lançar mão de medicações. O psiquiatra. Né? Psiquiatra. Certo. Né? Então, já o psicólogo, ele trabalha no cuidado através da escuta direcionada, né? Então, resumindo, em qualquer processo de adoecimento, você pode procurar um ou outro profissional. Alguns adoecimentos vão precisar, com certeza, de um tratamento psiquiátrico, que aí vai passar por medicação, vai passar por orientações mais específicas daquele adoecimento. Outros vão precisar apenas de um direcionamento na vida para a pessoa entender o que está acontecendo com a vida dela, como é que ela pode mudar para tentar melhorar aquele sofrimento e tal. E aí, muitas vezes, o psicólogo sozinho dá conta. Então, não existe, assim, necessariamente um grupo de pacientes que devem procurar só o psicólogo e um grupo de pacientes que devem procurar só o psiquiatra. O fato é que, se você procura o psiquiatra e ele entende que, além do acompanhamento psiquiátrico, o paciente vai precisar também de um acompanhamento psicológico, o próprio psiquiatra também encaminha. Eu no meu consultório, tenho alguns colegas psicólogos para os quais eu encaminho muito meus pacientes. Eu disse, olha, você vai ficar acompanhando comigo, mas eu queria que você também acompanhasse com a doutora lá, que vai ser importante para você. Né? Tem muitas questões aí que só nossos encontros aqui uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, só a medicação, por exemplo, também não vai dar conta. Né? E hoje também está muito na moda a questão das medicações. Sim. Né? Para o bem e para o mal. Sim. Né? Então, todo paciente, de fato, precisa ser medicado ou não existe uma certa, como é que eu posso dizer, hipervalorização hoje dos atalhos medicamentosos, né? Isso é outra questão muito bacana, assim, da gente abordar. Hoje isso é uma discussão muito interessante, porque os pacientes têm em mente que toda vez que eles entram num consultório de psiquiatria, eles vão sair de lá medicados. E não necessariamente. Então, com uma certa frequência, a gente diz, olha, você não precisa de remédio. Né? Às vezes, alguns pacientes se chateiam, porque, poxa, eu vim aqui, paguei uma consulta com um psiquiatra e não preciso de remédio? Como é isso? Né? Não tomar nada, não vai rolar nada. Não vai rolar nada, né? Porque o remédio, a medicação, ela é um atalho. Né? Um atalho, assim, sedutor. Parece ser muito mais fácil ter uma pílula ali que vai resolver meus problemas. Mas, às vezes, como é que a medicação vai dar conta, Milton, de uma história de vida difícil? Por exemplo, uma paciente minha que eu atendi e de repente, ela foi abandonada pela mãe quando ela tinha ali os 9 anos de idade. Foi criada pela avó. A avó logo em seguida faleceu.
ela ficou ali quase que em situação de rua, aí foi para um abrigo, morou alguns anos no abrigo. Depois se viu usando substâncias químicas para tentar aliviar aquele sofrimento, foi abusada sexualmente. E ela carrega aquela bagagem tão violenta que não tem medicação que vai dar conta disso, entendeu? Qual é a medicação que vai dar conta de uma De situação... apagar uma memória dessa. Não tem, não existe isso. Então, essa paciente carrega uma angústia... No teu caso, especificamente, que medicação? Sim, que medicação vai resolver o meu problema visual, por exemplo? Não tem. Então, veja bem, existem sofrimentos que não precisam ser medicados, né? Porque dentro desse processo do sofrimento, assim, eu pego muito isso, né? Quando eu atendo como consultor de seguros, eu lido muito com isso, só que de forma antecipada. Sim. Assim, a tua decisão hoje vai aliviar o teu sofrimento lá na frente se isso se concretizar. Sim. Aí tem gente que fala assim, cara, meu trabalho é mental. Assim, advogado adora dizer isso. Meu trabalho é mental, né? Se eu conseguir mexer a cabeça, eu consigo trabalhar. Eu disse, cara, às vezes se fala isso, mas você não entende a complexidade. Quando você pensa que um dano desse, por exemplo, como uma invalidez, um acometimento de uma doença grave, tu acha que se tu perde uma perna hoje, amanhã tua vida tá normal? Não tá não, irmão. Você tem todo um processo ali para tratar essa dor, né? Você vai primeiro com a negação, depois você vem ali por um processo de raiva, aí para depois vir a aceitação. Eu tenho um irmão, meio-irmão, que foi amputado com 19 anos de idade. A nossa única preocupação era se esse cara não ia... o juízo não ia capotar, né? Uhum. Então a preocupação da gente era isso. Que ele ia conseguir levar a vida normal no futuro, a gente sabia, mas durante aquele processo de luto, né? Da aceitação da condição dele, a nossa única preocupação era como é que ele vai ficar mentalmente. Né? E as pessoas têm essa dificuldade de aceitar, né? Tem gente que fala, por exemplo, do seguro de vida, assim, eu não vou contratar um seguro de vida, porque se eu contratar um seguro de vida, eu tô atraindo coisa ruim. Disse, é que nem assinar um plano funerário, né? Ninguém quer assinar um plano funerário. Eu vou lá pensar na morte. Ou então, assim, vou assinar um seguro de vida porque se eu não penso em ficar inválido, né? Eu não quero, né? Eu não quero adoecer, eu não quero ficar inválido. Aquilo é você, eu acho que o restante do planeta também, né? Exatamente. Então, assim, em que momento da minha vida eu imaginava que eu ia ter um diagnóstico em que eu ia ter uma limitação visual e que isso ia reduzir minha capacidade laboral? Porque reduziu, né? Reduziu. Como você falou, eu passei de um padrão financeiro e social muito tranquilo quando eu estava na cirurgia para um padrão desconfortável agora nesse processo de transição. Assim, claro que eu não vou expor valores, mas eu imagino que a redução eu consigo até mensurar. Tu deve ter reduzido a tua renda a 10%. É bem possível que sim. Tu reduziu a tua renda a aproximadamente 10%. Hoje não mais, porque eu... já começou a trabalhar, né? Comecei a trabalhar, também sou professor ainda. Então, meio que eu tô me segurando, mas de forma muito mais apertada do que antes, né? Muito mais apertada. E aí, se você não se planeja financeiramente... E eu sou grato a mim mesmo por ter tomado a consciência de alguns momentos me planejar. Então, quando eu comecei a reduzir minha capacidade laboral, eu já tinha há um bom tempo uma conta numa corretora, né, financeira. Também tinha um seguro de vida. Então, esse insight eu tive e hoje eu vejo o quão importante foi. Imagina se eu não tinha a ideia de ter um planejamento financeiro lá no passado, como é que eu não estaria hoje? Estaria muito mais aperreado, né? Eu entrei na residência, tenho de psiquiatria agora, tenho praticamente o mesmo padrão de vida, que eu consigo colocar meus filhos na mesma escola, consigo manter, morar num lugar confortável e tudo mais, do que antes, porque eu me planejei, né? Mas então... assim, a experiência ensina muito, né? Porque tu falando, quando tu começou a falar da tua história, né, de onde tu veio, pra onde tu chegou, claramente dá pra eu dizer que você é um cara organizado. Por quê? Por uma única característica. Tu conseguiu terminar a tua faculdade e entrar na residência. Sim. Então, possivelmente você não caiu no golpe do cartão preto. Exatamente. Do cartão do 4x4, das viagens internacionais 2 vezes por ano. Sim. Porque a maioria dos seus colegas de profissão não consegue fazer essa transição porque o cara
termina a faculdade, ingressa no plantão e ele começa a projetar a vida dele toda em cima de plantão. Esse cara não consegue largar isso mais nunca. Isso Porque ele não consegue voltar para viver com a bolsa. Exatamente. Isso é algo muito, muito bom, assim, da gente refletir sobre isso. Por quê? Porque é um verdadeiro golpe. É um golpe, né? Porque, veja bem, você tem ali um salário que você não imaginava ter. Qual é a graduação? Ainda hoje está assim, está piorando. Por mais que a média esteja reduzindo, né? O cenário, ele é mais... É pior, o cenário realmente... o prognóstico é ruim dos médicos no Brasil, né? Mas, assim, o que acontece? A pessoa sai de uma... Qual é o custo de graduação que lhe tira do zero... E no outro dia que você tem um CRM, ele coloca ali numa renda de 20, 30 mil reais por mês. Não, e lhe emprega. O ponto é que lhe emprega. Sim. Você recebeu o CRM hoje, amanhã você está empregado. Amanhã você tem o que fazer. Exatamente. E aí você pode... Aí, uma vez empregado, você tem crédito, né? Então, tem um monte de empresa doida para dizer assim, ó, tá aqui, ó, compre o carro financiado, dá certo, você consegue pagar... Compre essa viagem aqui, você consegue parcelar no seu cartão. Financia essa casa, essa mansão aqui que você consegue. Esse negócio de você consegue, quando você vê, você tá atolado até o pescoço de dívidas, de compromissos financeiros que você não consegue mais. Não, eu acho, assim, às vezes você olha, cara, assim, você percebe até um certo nível de ingenuidade. Sim, demais, muito grande. Demais. Né? Eu consigo avaliar, hoje, né, a experiência nos ensina muito, como eu falei. Hoje você consegue avaliar claramente um médico organizador, não pelo tempo que ele disponibiliza para entender algo que está sendo oferecido a ele. Né? Você pega um médico que o cara vai lhe atender para falar sobre seguro de vida dentro do consultório dele, e aí ele vai falando contigo, resolvendo um monte de coisa, né? Ele fala contigo muitas vezes ali no pé da porta, conversando ali. Aí eu disse, cara, o cara não entendeu que eu tô oferecendo para ele um contrato de 20 anos. Sim. E ele não se dá o trabalho de tentar entender. Da mesma forma que você tem um cara bem intencionado, tem um cara mal intencionado, velho. Claro. Né? Claro. Quando você chega num médico, o cara diz assim, eu tenho um cliente aqui em Sobral, um médico que é um referencial. O cara, quando marcou comigo, ele reservou 2 horas a agenda dele de sexta-feira pra eu atender ele. Porque ele queria entender o que ele ia contratar. Eu disse, cara, que claramente dá pra mim entender que você é um cara organizado. Sim. Você não é refém de plantão, você não é refém de ter que estar toda hora produzindo receita, porque tu não tem uma mínima organização. Sim. Como é que hoje, inclusive do ponto de vista da psiquiatria, vocês conseguem mensurar essa questão do médico, da questão da vaidade, que ainda é uma profissão que estimula esse aspecto da vaidade, né? Da vaidade pessoal. Uhum. E como é que isso, de fato, influencia a cabeça desse cara? Isso aí, dentro da psiquiatria, a gente consegue entender da seguinte forma, né? A gente trabalha muito analisando o que a gente chama de funções mentais, né? Então, a gente organiza, para um melhor entendimento, a gente organiza a cabeça das pessoas em funções mentais, tá? E uma delas é o pensamento, que seria, digamos, a parte racional, né? Um pensamento é quando você constrói uma ideia, né? Só que existem, por outro lado, as emoções, né? A afetividade. Vamos lá. A afetividade, que é o amor, a paixão, a tristeza, a raiva, enfim, todas as emoções e os afetos, elas têm uma influência muito grande sobre o pensamento, né? Então, quando a gente vai amadurecendo, essa relação entre o pensamento e os afetos, ela vai se equilibrando à medida que a gente vai amadurecendo. E né? vai se sofisticando também, né? Então, porque, entenda, o primeiro impulso ele é sempre afetivo, certo? Então, você rapidamente, por exemplo, no caso de um médico recém-formado, você sai da faculdade, você se coloca logo numa situação emocionada, no sentido de que, poxa, agora eu posso ter acesso a coisas que eu não tinha antes. Aí você começa a se apaixonar por alguns tipos de ideias, se apaixonar pela possibilidade de fazer viagens internacionais, se apaixonar pela possibilidade de andar num carro de luxo. A comando. Se apaixonar pela possibilidade de frequentar eventos mais luxuosos.
E aí essas paixões começam a dominar o seu pensamento crítico. E aí o seu pensamento fica pobre, ele perde essa briga, né? E aí a sua capacidade de raciocinar e elaborar fica muito mais limitada, né? Então essa relação, sempre uma coisa que eu acho muito fascinante, é entender essa relação entre o pensamento crítico e sofisticado e as emoções, né? Por que que as decisões ruins acontecem? Porque há um desequilíbrio entre esses dois componentes. As emoções, a parte afetiva, ela se impõe, em muitos casos, sobre a parte cognitiva, de pensamento, de racional. Não quer dizer também que a gente seja só racional, né? A gente é muito do pensamento também, né? Mas a gente precisa também das emoções. Se a gente não tiver uma vida também emocionada, por exemplo, se a gente não tiver prazer nessa conversa, se a gente não achar legal o que a gente está falando aqui, se isso também não tem um colorido, fica tudo muito sem graça. Viver vira preto e branco, né? Então, as emoções têm um papel importante, né? Em muitas das nossas decisões. É importante. Agora, não pode haver um desequilíbrio. Você deixar com que as paixões e as emoções dominem os seus pensamentos. E aí, quanto mais jovem você é, o adolescente principalmente, mais você toma suas decisões e os seus comportamentos dominados pelas emoções, pelas paixões. Certo? Então, por exemplo, por que você vê tão frequentemente, isso é só o que nós temos hoje no Brasil, pessoas brigando de forma fervorosa por políticos, por ideologias políticas? Porque, ou seja, o político está ali, todo mundo sabe que aquele cara é um pilantra, todo mundo sabe que aquele cara tá ali só para se dar bem, para ganhar poder, prestígio, não sei o quê. E o cara tá lá apaixonado por ele, defendendo ele. O que é isso aí? É um negócio que não entra na minha cabeça. Pronto. Como é que a galera veste bandeira de um cara que ele, no final do dia, ele é meu funcionário. Perfeito. E eu que tenho que estar torcendo por ele. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque a paixão, nesses casos, sufoca o pensamento crítico. A pessoa sabe inconscientemente, porque às vezes não leva nem para consciência, que ela não aceita, né? A paixão é tão grande que ela não aceita trazer nem... A pessoa sabe que aquele cara é um pilantra, que aquele cara é um cara que tá... As relações dele são relações baseadas... Interesses pessoal. Interesses pessoais. Então, mas a pessoa não quer enxergar. Por quê? Porque e anula também, né? Se passa um pano grande, né? Então, uma reflexão muito legal de a gente fazer é essa relação entre as emoções e o pensamento crítico. E aí, eu diria que nesse caso do médico, recém-formado, e que toma essas decisões, ele basicamente tem uma história de vida, uma personalidade, tem um conjunto de valores que faz com que as emoções sufoquem o pensamento crítico. Se você consegue ter, naquele momento de turbilhão de coisas, o mínimo de pensamento crítico, você vai dizer, calma, isso é muito devastador, isso é muito sedutor, mas eu posso tomar uma decisão mais racional, em que eu posso ceder um pouquinho aqui posso até ceder aqui um pouquinho aqui para minhas paixões, mas eu tenho que também abrir mão de muitas delas e sentir dor, porque dói você abrir mão dos seus desejos. Sim. E essa é a verdadeira liberdade, viu? Segundo a filosofia existencialista, essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer, né? Porque, na verdade, isso é uma escravidão. Fazer o que você quer... Você é refém dos prazeres, Você é refém, né? dos prazeres e das emoções. Liberdade é fazer o que você não quer. Essa é a verdadeira liberdade. É a capacidade de você dizer não para aquilo que se impõe como um sim. Então, isso é muito profundo, se você parar para pensar. Isso aí permeia a nossa existência mesmo. A nossa trajetória de vida é muito tomada por isso. As trajetórias de sucesso, que realmente são trajetórias duradouras, não é aquele sucesso de a pessoa ganhou na Mega Sena, agora sou bem-sucedido. Não. É aquele sucesso construído degrau por degrau. Tem um cara que eu admiro muito em Sobral, que é o Ronieli Feitosa, o advogado. É um cliente, parceiro nosso. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala o seguinte, quando você sabe o que você quer, você sabe exatamente o que você não quer. Perfeito. Então, se eu sei o que eu não quero, eu vou dizer não para tudo que eu não quero.
Sim. E aí eu consigo estabelecer parâmetros, né? Aí um ponto que eu queria resgatar contigo é, tá, você tem esse processo de escuta ativa, de estar ali sendo empático com o teu paciente, e como é que o Robson se blinda para não absorver toda essa carga emocional dos seus pacientes, não trazer para si. Isso é muito legal também, viu? Isso mostra quão inteligente você é, viu, Hamilton? Na elaboração dessas perguntas. Chat GPT. Mesmo, se apertar os botões aí. Mas isso também é uma inteligência, saber dar os comandos certos, né? Você poderia muito bem estar perguntando coisas totalmente aleatórias aí, né? Mas não, você está entrando em questões profundas, questões muito legais. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Que é o que a gente chama de contratransferência. Vamos lá. A transferência, existe um conceito chamado transferência dentro da saúde mental, que é tudo aquilo que o paciente sente pelo profissional. À medida que ele vai sendo acolhido pelo profissional, ele vai nutrindo por ele uma série de sentimentos. Ele vai nutrindo raiva, às vezes, admiração, esperança. Pô, agora esse cara tá me deixando aqui esperançoso, eu acho que eu vou melhorar agora, né? E muitas vezes isso se baseia em referenciais que a pessoa tinha da própria vida, do pai, da mãe. Tipo assim, às vezes ela começa a dizer, poxa, eu queria que esse cara representasse quase um pai para mim, esse profissional, né? É tanta transferência de afeto, né? Ele projeta em ti também uma expectativa. Sim, isso a gente chama de transferência. O que é a contratransferência? É o que o profissional sente perante esses sentimentos que o paciente sente por ele, de que o paciente demonstra, né? E aí a gente trabalha isso o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente precisa sempre trazer para a consciência, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, trazer para a consciência aquilo que a gente está sentindo, né? Tipo assim, existem pacientes que você sente raiva deles. Você, poxa, que azar que tive que esse paciente marcou para mim. Eu preferia não ganhar esse dinheiro. Acontece, né? Óbvio que eu não vou dizer isso para o paciente, óbvio que eu não... Mas você, como ser humano, não tem como se blindar disso. Pô, paciente desse aqui, ele quer me ferrar. Ele tá se esforçando para acabar comigo. Tem paciente que tem esse nível de manipulação, esse nível de cinismo, esse nível para ali destruir. E tem pacientes que tem ele traz uma história de vida, às vezes, tão pesada e tão devastadora que mexe nas suas próprias questões. Eu atendi um paciente que perdeu uma paciente, na verdade, que perdeu um filho, que tem a idade do meu filho, e esse filho foi atropelado, né? Não tem como eu não me colocar no lugar dela. Eu sou pai de uma criança, por exemplo, daquela mesma faixa etária. Eu fico pensando, e se fosse meu filho, como é que eu ia aguentar essa dor? Né? E aí você tem que trazer aquilo para a consciência, dizer, o que é que eu estou sentindo aqui e como é que eu posso modular isso? No sentido de que o que eu preciso absorver aqui nesse sentido, né? O que eu preciso sentir e o que eu tenho que evitar, e o que eu tenho que evitar reforçar. Porque sentir, você vai sentir. Agora, existem sentimentos que você pode magnificá-los, você pode muito bem engrandecê-los. Existem sentimentos que você, à medida que você vai ali raciocinando, você vai tentando minimizá-los. E esse trabalho, ele é contínuo. Não existe uma fórmula para ele. Tem pacientes que vão lhe impactar mais e que você, às vezes, precisa, depois da consulta, se levantar, lavar o rosto, respirar fundo e seguir em frente. E tem paciente que vão lhe impactar negativamente no sentido de você, pô, não quero mais atender essa pessoa. Mas imagine se eu fosse escolher quem eu quero atender e quem eu não quero. Então, não, como é que eu faço para ajudar essa pessoa? Porque, embora essa pessoa esteja me trazendo essa carga muito negativa em relação a ela, como é que eu faço para atendê-la de uma melhor maneira e tentar melhorar essa relação terapêutica e diminuir esses sentimentos ruins que eu estou tendo em relação a ela? Então, isso é um processo. Isso é um processo que exige tempo, aprendizado, terapia. O ideal é que todo profissional de saúde mental tenha também o seu terapeuta para ele levar essas angústias para ele. Entendeu?
E o terapeuta que está lhe atendendo também tem que ter um terapeuta e assim vai, né? A cadeia que se retroalimenta, né? Exatamente. Porque não é fácil lidar com o sofrimento Eu humano. tô doido pra fazer uma pergunta e tô morrendo de medo do tempo, porque vai ser um assunto que vai... Eu vou esticar ele. Tem quanto tempo? Eu nem sei Sei lá, quanto a gente tá mais de aqui. uma hora já. O pessoal chegou já, o menino? Eu vou perguntar. Pode fazer, O menino que fazer. se vire. Os dois aí que vão entrevistar. Cara, qual é o papel, por exemplo, da religião nesse aspecto emocional? E aí eu vou além, né? Essa mistura hoje que existe entre fé e negócio, né? Se eu olho aqui para dois aspectos religiosos, onde a gente tem alguns princípios correlatos, por exemplo, o cristianismo, você tem a fé católica e você tem a fé protestante, né? Você tem ali os evangélicos. Uma igreja não reverbera o potencial de prosperidade, que, por exemplo, o catolicismo faz muito tímido, e você tem um outro lado que agora para entrar no céu precisa ter dinheiro, né? Então, a galera tá usando disso para como é que eu posso dizer? Para atrair a atenção. Hoje você tem essa mistura de conceito muito clara em eventos empresariais e tal, e aí eu fico olhando do ponto de vista do cara lá, do fiel, né? Se eu tô aqui, os dois vão me levar pro mesmo caminho, que é me encontrar com o Criador, né? Só que uma diz que eu vou ficar do jeito que eu tô, e a outra tá me prometendo um caminho mais abundante, eu vou pra essa aqui. Né? Como é que isso se dá? Quais efeitos disso do ponto de vista psicológico da massa, né? A galera hoje se deixa levar por essas crenças. Isso é por uma questão de fragilidade? Como é que tu percebe esses movimentos? Pronto, isso. Meu Deus do céu, eu vou querer estressar esse assunto aqui. Aí bater 5 horas da tarde. Não, mas a gente tem que ter muita delicadeza, óbvio, né? Quando vai abordar esses assuntos, para não fazer julgamentos. O que a gente tem que fazer é uma análise objetiva, né? E aí, o que é que eu preciso dizer inicialmente? É que a fé, ela existe no ser humano desde que o ser humano existe, né? Então, quem já leu ou quem ainda não leu, eu recomendo ler aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Mara, né? do Yuval Harari, né? Exatamente. Esse livro é espetacular. O outro não é bom, não. Que é Uma Breve... Tem uma breve história da humanidade, aí o outro é... O outro não é bom, não. Eu sei que o mais recente é 21 passos para... Não, começou com número, já não me interessa. Se começar com número, assim, 20 e alguma coisa... Eu já saio de perto, Mas, na verdade, o outro... Tô tentando lembrar também o nome, depois a gente... A capa dele é até meio amarronzada. Sim. Essa é uma terrosa. Sim, e pronto, em relação a esse livro, né? Pede o menino pra entrar. Em relação a esse livro do Sapiens, ele mostra lá, e aí eu tô usando ele porque ele é o mais popular, mas assim, todos os estudos antropológicos mostram que a fé sempre existiu no ser humano, né? Desde que o ser humano se percebeu como consciente da sua própria existência, ele precisou de um apoio imaterial. Então, o que é a fé? A fé é um apoio imaterial. Então, é uma ajuda para você lidar com as angústias da própria existência. Então, chegou um momento que o ser humano olhava para uma árvore e dizia, pô, essa árvore aqui eu acho que ela é divina, ela vai influenciar a minha vida. Ele olhava para uma montanha, pronto, ali tem o Deus da montanha. Depois, o ser humano foi se estabelecendo como uma sociedade mais organizada e tal, e foram, né, digamos, criando ali outras divindades, né? Então, na Ásia, a gente tem ali umas religiões, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo. Na Ásia, em outras regiões da Ásia Central, o islamismo. E a gente aqui no Ocidente é muito forte o cristianismo. Então, o que eu quero dizer? Que sempre a religiosidade e a espiritualidade fez parte do ser humano, senão não tem como. Às vezes, essa religiosidade é muito positiva do ponto de vista terapêutico. Ela traz muitos benefícios para as pessoas, no sentido de que a pessoa tem aquilo ali como um apoio, né? Mesmo nessas comunidades
pentecostais, neopentecostais, que pregam essa teoria da prosperidade, de alguma forma, para algumas pessoas é positivo, né? Então, você tem ali um pai, 5 filhos, uma esposa, estão todos passando necessidade, desempregados. Chega ali no pastor, o pastor vai lá e acolhe. Daqui a pouco eles arranjam um serviçozinho para eles. Daqui a pouco a menina lá já arranjou um namoradinho ali e depois casa com outro, que vai ajudar também a família. E eles têm agora com quem se encontrar, com quem sair, tem a quem pedir ajuda. Então, nesse aspecto... O ciclo muito favorável. Eu não discordo, não. Eu acho, na verdade, muito positivo no final do dia. Então, do ponto de vista de sociedade, é um ponto... tem um lado bastante positivo, né? Mas existe também a outra faceta da religião, que é a faceta da punição, do subjugamento, né? Que aí pode ser, inclusive, fonte de adoecimento mental, né? Que é quando vem muita ideia de culpa trazida por algumas religiões. Poxa, se você é pobre, é culpa sua, é castigo, né? Um exemplo, tô dando aqui um exemplo. De repente alguém vem, se você está passando necessidade, isso aí deve ser um castigo que você está tendo. O que aconteceu contigo deve ter sido um castigo, né? Exatamente. Se eu fosse analisar isso do ponto de vista religioso, eu dizer, isso aqui só posso estar sofrendo um castigo, só posso ter feito muita besteira na minha vida. Então a religião, quando ela vem muito com o peso da culpa, com o peso da obrigação, com o peso da submissão, existe um Deus ali que está com um chicote na mão, pronto para me açoitar, isso aí é muito fonte de adoecimento. Mas quando a religião tem aquele aspecto acolhedor, de te ajudar a sair da miséria, de te ajudar, digamos, a enxergar a vida numa perspectiva mais positiva, e inclusive às vezes impede pacientes de se suicidarem. Tem paciente que não se suicida porque tem um apoio religioso, né? Então a religião ela precisa primeiro ser analisada, assim, qual é o papel da religião na vida daquela pessoa? É um papel de um Deus que tem um chicote na mão ou é um papel de um Deus acolhedor? Então a gente precisa primeiro entender isso. Em relação a essa filosofia neopentecostal, muito envolvendo essa prosperidade, isso é muito trazido pela mídia, mas sabe que na prática a gente não vê muito os pacientes esperando da igreja esse tipo de coisa, não, sabe? Existe muito isso, a gente vê muito na televisão e tal, mas na prática mesmo, o grosso das pessoas não esperam essa prosperidade toda, não, sabe? Quem espera a prosperidade são alguns pastores, né? Que realmente prosperam bem ali, né? Eles sim esperam prosperar, mas algumas pessoas só querem estar em um grupo, né? Só quer pertencer a um grupo, acolhido e tal, porque é muito problemático esse tipo de pensamento. Eu acho que quando as intenções são alinhadas, cara, é super válido. Eu acho que se eu sei exatamente por que eu tô ali, o que me incomoda muitas vezes é quando você vira massa de manobra, né? Então, você é conduzido, engolido pelo movimento que você não faz nem ideia do que você está fazendo. Exatamente. E existe muito isso, não adianta a gente dizer. Porque existem pessoas que estão muito fragilizadas. Imagina, a pessoa está fragilizada, não tem ninguém por ela, ela está pensando até em morrer. E aí vem alguém e injeta em você uma ideia, você pode acolher aquela ideia de uma forma muito devastadora, né? E é assim que os pensamentos radicais surgem, né? Você tem uma população fragilizada e você vem para essas pessoas como... você vem procurar essas pessoas como um salvador, como alguém que está oferecendo oportunidade de melhorar a sua vida. E assim a história da humanidade está cheia. Você, por exemplo, pega... Como é que o nazismo nasceu na Alemanha? Era uma Alemanha devastada pela Primeira Guerra Mundial, a população passando necessidade, fome, hiperinflação, e vem um cara que diz, olha, vocês estão assim porque você tem alguns inimigos, os inimigos estão querendo destruir o nosso país, e eu tenho a fórmula para tirar vocês da miséria e para dar prosperidade para a vida de vocês.
Só que vocês têm que entender que vocês são superiores, né? A raça é uma raça superior, por isso. E aí começa... Então, ou seja, pegou uma base fragilizada mentalmente e implantou uma ideia maligna, né? E cresceu. Realmente as pessoas melhoraram de vida naquela época. As pessoas... A Alemanha saiu de uma destruição para uma potência industrial, né? E também bélica. A indústria da guerra cresceu. Então, os alemães, poxa, realmente esse cara tirou a gente da miséria, voltou a dar autoestima para a gente e realmente a gente deve ser superior às outras raças mesmo. Então, veja como é perigoso você pegar uma cabeça frágil, uma cabeça... Não é fraca, não existe isso. Uma cabeça que está fragilizada, que está ali desnorteada. E você vai lá e implanta uma semente, você consegue fazer com que aquela semente cresça dentro daquela cabeça. Infelizmente, é o que a gente vê muito, né? Em algumas igrejas. Você tem grupos ali extremamente fragilizados, marginalizados, e o cara vai lá, pro bem ou pro mal, implanta uma semente dentro daquela cabeça, e aquilo pode se tornar algo catastrófico, né? Que no final das contas, só é bom para quem está implantando a ideia, né? Pro cara lá, pro líder. Então, isso é uma discussão, como você falou, uma discussão que vai muito longe. Tá, que é conversa para mais de dias. Rapaz, com muito pesar, a gente está indo aqui para a reta final, né? Certo. Mas antes de a gente se caminhar para o nosso bloco, que é o Responde ou Vai Pipocar, né? Queria agradecer o apoio aqui, o patrocínio da Numo, né? A Numo, que é uma consultoria independente de investimentos. E aqui, em nome do nosso patrocinador, quero lhe oferecer uma consultoria extremamente gratuita com um de nossos especialistas, né? Rapaz, Acho que a gente tem se especializado muito aí em atender a classe médica, né? Tem ajudado essa galera que não veio com essa maturidade e inteligência financeira que você veio de fábrica, né? A tomar decisões inteligentes e não passar sufoco na vida, né? Robson, a gente entrando aqui pro nosso bloco final, queria fazer uma sequência de perguntas contigo aqui, excelente, de forma muito objetiva, tá? Todo mundo precisa de psiquiatra? Não. Todo mundo não precisa de psiquiatra. Qual é o papel do coach na vida das pessoas? 0. Aí, por quê? Porque o coach, ele vem com a fórmula. E não existe fórmula para viver e para fazer as coisas certas, né? Quem tem que descobrir a sua própria fórmula é a própria pessoa, né? Então, não existe uma fórmula, né? Não existem os 10 passos para ter sucesso. Não existe a maneira certa e daquele jeito que deu certo comigo, não é porque vai dar certo para o outro. Então, o coach, na minha opinião, ele muito mais atrapalha do que ajuda. Se esse episódio viralizasse, qual mensagem central você queria que fosse transmitida? Eu gostaria que as pessoas entendessem que o sofrimento humano faz parte da própria existência, porque nós temos uma dádiva, um grande presente que a gente, de alguma forma, ganhou, que é a consciência. Ou seja, a gente não só existe, a gente sabe que existe, a gente sabe da nossa própria existência e da existência do mundo, e isso, por si só, lhe coloca em situações muito dolorosas. Então, o preço da existência é a dor. Então, a dor faz parte da própria existência. Não tem como existir sem sentir dor. Agora, quando essa dor atrapalha a sua própria existência ou faz com que você queira deixar de existir, isso já precisa ser levado em consideração do ponto de vista profissional. Você precisa de ajuda. Mas entenda que não existe vida sem sofrimento, não existe existência sem dor, mas a dor não precisa ser também intensa o suficiente para atrapalhar a sua vida. Acho que essa é uma mensagem que eu acho interessante da gente trazer. Porrada, viu? Galera, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Foi muito massa, né? Sim, obrigado, Robson, aí pela partilha, pelo teu tempo. Né? Queria agradecer aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, a Get, Soluções de Tecnologia. E se você é aqui de Sobral e quer produzir conteúdo de qualidade, assim como é o conteúdo do Fala Doutor, vocês têm aqui a opção de fazer esse conteúdo na Box, né? Box Studio.
aqui que é conduzido e operacionalizado por ele, o lindo de Sobral, o Lindomar. É, o nome do cara já ajuda, hein? Como diz ele, é o Feomar, né? Como era o seu apelido de infância. Feomar. Robson, suas considerações finais, meu amigo. De novo, muito obrigado, tá? Meu amigo, eu que agradeço aqui pelo convite, achei muito bacana. Acho que a gente nem conseguiu abordar talvez tudo aquilo que a gente quisesse abordar, né? De tão profundo que é assim, essas discussões, assim. E me sinto muito feliz de ter um espaço, né, onde eu possa trazer um pouco do que eu penso, um pouco da minha experiência. E parabenizar você por essa ideia muito bacana. Espero que você siga firme, né? Pra me seguir firme, eu preciso da ajuda. Quem é que tu quer aqui, gravando com a gente? Essa é uma boa, viu? Eu tenho muita gente boa pra vir pra cá. Você pode mandar. Uma delas é um grande amigo meu, assim, Dr. Maicon Felipe, que também é médico, ele é clínico. Uma mente, assim, bastante sofisticada do ponto de vista intelectual. É um cara que também está entrando nessa parte de mentorias, de investimentos, e tem muita história legal para contar também a esse respeito. Então, o Dr. Maicon Felipe, eu indicaria ele, um grande amigo, um cara muito bacana. E tem muita gente, assim, sabe? Depois no privado a gente pode compartilhar alguns nomes, né? Show de bola. Lembrei aqui desse meu amigo, que é um cara pelo qual eu tenho admiração e que eu acho que tem muita coisa legal para passar. Cara, que legal. Obrigado, viu? Cara, obrigado. Meu amigo, obrigadão. Foi bom demais. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Abraço aí para todo mundo que vai assistir.